Boa tarde, companheiros e companheiras, boa tarde, empresários do setor, boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje quero falar do 13º Congresso Brasileiro Intermodal de Cargas, realizado pela Associação Brasileira de Transporte de Cargas, ABTC. Aliás, congresso que já se torna referência nacional na área de transportes. O 13º Congresso foi realizado na belíssima cidade de Maceió, onde já foi terra dos índios caetés. E estamos distantes também, 73 quilômetros da região mais conhecida como Serra da Barriga, aonde, há alguns séculos atrás, tivemos lá o maior quilombo da América Latina, aonde existia e se buscava refúgio os negros que fugiam dos cativeiros. E lá tinham nomes de grande força que lutavam pela preservação da liberdade naquele reduto, naquela área de fuga, tanto como Zumbi dos Palmares, como nosso outro companheiro, o Ganga Zumba. Então, estamos falando diretamente de Maceió sobre o Congresso. O Congresso da ABTC acontece no ano que teve muitas notícias de impacto para o nosso setor, começando no início de janeiro com a implementação do Euro 5, ou seja, todos os caminhões saindo de fábrica tinham que estar com essa tecnologia, que é a tecnologia que trabalha, né, com o motor a diesel com menos poluente. E esse motor trabalha com a ajuda de um catalisador que é o Arla. Também tivemos, logo no início do ano, a implementação e, com louvor, da fim da famigerada carta frete, com a implementação do pagamento eletrônico do frete. E também, agora, por último, tivemos a edição da Lei 12.619, que é a data de nascimento, a lei que, na realidade, coloca a data de nascimento da categoria do motorista profissional. Porque há mais de décadas que nós trabalhamos aí com os caminhões, com as carretas pelas estradas desse país, transportando produto interno bruto, e era uma profissão que não era reconhecida. E com o advento da Lei 12.619, hoje a profissão do motorista começa a ser regulamentada. E esse foi um dos assuntos do Congresso, entre outros, tá? O Congresso teve na sua abertura a participação das autoridades locais, com a presença do vice-governador do Estado, deputados, vereadores, enfim. A sociedade local, através dessas suas autoridades, participaram, e também empresários do setor de transportes de todo o Brasil. Vale o registro pelo conteúdo profundo do Congresso, com palestras de personalidades da calibre de nosso amigo Paulo Henrique Amorim, do Roberto Macedo, economista, certo? Também tivemos o presidente da Embraer, ex-presidente da Embraer, o Osiris Silva, entre outros. O pessoal que trabalhou a questão do momento que a gente vive, tanto econômico como político, de forma muito precisa. Então, colocou que nós vivemos hoje um momento auspicioso e num círculo virtuoso, num círculo de crescimento sustentado. Apesar de muitos, né, economistas serem aqueles com síndrome do vira-lata, mas o Paulo Henrique Amorim, com um calhamaço na mão, provou que não é uma opinião dele só, mas inúmeros economistas espalhados pelo mundo afora, que o Brasil entra realmente no seu momento, entra realmente no momento crucial e de crescimento real. Enfim, nós estamos, diríamos, com a faca e o queijo na mão. E o setor do transportes tem que se organizar, o setor de transportes tem que estar preparado para esse crescimento que vai se manter por muito tempo. Então, foram as palavras do Osiris Silva, que coloca a questão da educação como ponto primordial. Ele é até taxativo. Se você quer fazer alguma coisa importante para o seu filho, faça-o estudar, faça ele
crescer em termos de educação, porque no mundo que se constrói hoje, a educação é a base importantíssima para tudo isso. O Roberto Macedo fala das questões de economia, como são importantes para serem tratadas dentro do mercado de transportes, e, por fim, o Paulo Henrique faz todo o relato que o Brasil vive o crescimento. Entre esses debates, tivemos as questões pontuais com relação à discussão da Lei 12.619, com a presença do Flávio Benatti, presidente da NTC, com a presença do procurador, ou melhor, do trabalho da 10ª região, o senhor Adélio Justino Lucas, e também participou do debate o Flávio Henrique Santos, falando aí da questão da Lei 12.619, onde todos temos a clareza da importância da lei, mas sabemos da necessidade da sua adequação à realidade. Uma outra questão importante, essa particularmente para mim, foi a entrega do prêmio O Transportador, um prêmio que é entregue em todo o congresso da BTC, que foi entregue ao companheiro Noboru Fuji pela sua folha corrida de serviços prestados ao setor do transportes. E o Noboru Fuji, já entrevistamos ele em outra ocasião, ele é superintendente da NTT para a questão do transporte de cargas, e ele que está cuidando da implementação do pagamento eletrônico de frete, que é o fim da famigerada carta frete. Nós conversamos com ele sobre toda a espuma que está sendo criada em torno da lei, toda a problemática que alguns setores econômicos aí não satisfeitos com o advento da lei, que favorece muito nós caminhoneiros, que favorece muito nós carreteiros. Ele fala que a lei não tem volta, tá? Essa lei foi trabalhada durante anos, foi discutida a 6 mãos e tem algum ponto ali ou outro para ser ajustado, mas a lei também não volta atrás. É uma grata satisfação porque dá uma segurança para nós, caminhoneiros e carreteiros, que acreditamos que o pagamento eletrônico do frete é um avanço para a nossa categoria, é um avanço nas nossas conquistas. Então, vale salientar a importância desse congresso e volto aqui a bater numa tecla que eu vou continuar discutindo com os amigos. Os empresários fazem muito bem a lição de casa. Eles discutem os pontos que estão atingindo o dia a dia do transporte, eles fazem congressos, eles fazem reuniões, eles debatem, enfim, vão a fundo nos assuntos. E eu, por onde ando, e olha que eu ando bastante, não visualizo e não vejo os companheiros carreteiros, os companheiros autônomos, as suas lideranças com esse mesmo empenho. Então eu gostaria de chamar o companheiro China, o companheiro Dilmar, entre outras lideranças dos autônomos, para a gente pensar como levar para o caminhoneiro da base essa discussão, tanto com relação ao fim da carta frete, como a lei do motorista. Então é esse Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro, conversando com você sobre isso. E convidando você a acessar o nosso site www.chicodaboleia.com.br ou nos procurar nas redes sociais, seja no Facebook, Twitter ou no YouTube. Então, nos acompanhe, participe e dê a sua opinião. Até mais.